Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal e hoje o famoso quadro, aquele que eu leio os comentários de vocês, leio as dúvidas, os questionamentos e respondo trazendo informações para que você corra mais rápido. E qual é o nome deste quadro? Chama o Photo Finish. Então, editor, solta a vinheta que a gente vai começar a responder as perguntas no vídeo de hoje. E a primeira pergunta é do Antônio. Fala, Nestor. Fala, Antônio. Tenho 1,85, 1,86 de altura e peso 74 quilos. Você acha que esse peso e altura são fatores limitantes, em particular a altura, para ser um bom corredor amador? Profissionalmente, existem alguns corredores que são um pouco altos, como o Kiptum, Rip Kiptum, com 1,80 e o Ingebrigtsen com 1,86. Mas a maioria dos corredores são muito magros e muito baixos. Então, depende muito de qual vai ser o teu objetivo dentro da corrida, tá? Porque tu disse para ser um bom corredor amador. O que é ser um bom corredor amador para ti? Eu tenho 1,83 m e peso mais ou menos ali 77 kg. Às vezes estou um pouquinho mais leve para as competições, eu tento chegar com 76 e alguns quebradinhos, às vezes estou um pouquinho mais pesado com 78, mas em média 77. Eu me considero um bom corredor amador. Tá? Eu tenho aí marcas como 16,45 no 5K, corri para 36 nos 10, já tenho 1h18 na meia. Estou muito longe do objetivo que eu quero chegar. Sei que dá para chegar lá, só preciso de mais alguns anos de treinamento. Então eu me considero que ok, né? Sou alto também, tenho um pouca diferença de altura e é possível ser um bom corredor amador com essa altura e com esse peso. Eu tô até mais magro que eu, né? 74 quilos. Então isso não é um empecilho. Agora, se você para ser por exemplo, um maratonista olímpico, aí o peso e a altura eles influenciam. Na verdade é muito mais o peso do que a altura que influencia, porque se tu é alto, mas tu é muito leve, tu acaba que tem a mesma questão de deslocar horizontalmente, porque a corrida é um trabalho mecânico, ou seja, tu tem que deslocar teu corpo ao longo do tempo. E para deslocar teu corpo ao longo do tempo, se tu for mais leve, isso se torna mais fácil. Por isso que a maioria dos maratonistas de elite, eles costumam ser muito magros, porque eles têm uma capacidade de deslocar o corpo, tem toda a questão também da questão térmica, enfim. Mas dá sim para se ter bons resultados com esta altura e este peso. Próxima pergunta do João Vitor Santos. Fala, Nestor. Fala, João. Poderia fazer um vídeo para a galera que está começando de como montar uma base na corrida? Falo porque evoluí rápido no começo. Com 4 meses correndo, já fazia tiro a 13,30, mas tive uma forte canelite e fiquei quase 3 meses parado. Agora que voltei, estou na dúvida de como iniciante deveria treinar. Parabéns pelos conteúdos. Brabo. Pô, muito obrigado. Fico feliz que você goste dos conteúdos. E aí eu vou te devolver a pergunta. Você disse que evoluiu muito rápido, mas será que você tinha que evoluir muito rápido? Porque talvez essa tua canelite tenha sido proveniente de você estar dando tiros a 13,30. E eu sempre falo uma coisa aqui, tá? Quando a gente começa na corrida, ou mesmo no processo de evolução na corrida, a gente tem duas adaptações que a gente precisa ter, tá? A primeira adaptação é a questão da adaptação cardiovascular. Então, a capacidade que os nossos músculos, nossos pulmões, nosso coração tem de bombear sangue. Então, quanto que a gente consegue fazer isso, beleza? Esse é o primeiro ponto. Normalmente ela acontece muito mais rápido. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes aqui nos vídeos, mas é sempre importante eu estar repetindo porque meu trabalho, além de ser treinador, é ser professor. Então é ensinar e não tem problema eu ficar repetindo essas coisas. Mas e o que acontece? Tu teve essa adaptação, então tu conseguiu dar um tiro 13,30, consegue correr rápido porque teu pulmão e teu coração principalmente se adaptam muito rapidamente, né? Todo o sistema ali. Só que a segunda adaptação que a gente não leva em conta é a adaptação dos músculos, na verdade dos músculos, dos tendões das articulações e até dos ossos, que é no caso da carnelite. E essas elas demoram um pouco mais para acontecer, porque a maioria das lesões que a gente tem na corrida é por uso crônico. Então muitas vezes o coração tá bom, a gente sente que pode correr um pouco mais, só que o corpo tá dizendo, não vai não. E aí começa a surgir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Então esse é o ponto que tu tem que ter cuidado. E provavelmente foi por isso que tu acabou tendo essa forte canelite. Então, pensar que tu evoluiu muito lá no início, mas ficou 13 meses parado. Se tu tivesse feito uma evolução não tão boa no início, mas tivesse conseguido correr ao longo de 7 meses, será que não teria sido melhor para você, tanto fisicamente quanto psicologicamente? Então, o que eu recomendo para essa tua volta? Que tu volte fazendo bastante fortalecimento para correr, então foca muito em fortalecimento, principalmente a parte de sólio e exercícios pliométricos com pouco volume
E também comece de uma maneira mais gradual, começa treinando lento, começa treinando tranquilo, dá umas 2, 3 semanas pelo menos sem colocar intensidade e sem aumentar tanto o volume para ver como é que teu corpo reage e aí aos poucos vai inserindo uma intensidade aqui e uma intensidade ali, beleza? Mas essa evolução rápida no início pode acabar tendo causado essa tua canelite e provavelmente foi isso. Próxima pergunta. Pergunta do Anjo 1319. Nestor, o áudio está muito bom. Essa foi uma pergunta que eu fiz no último vídeo, no último Chamo Photo Finish, e todo mundo respondeu que o áudio estava legal. Teve alguém que falou, acho que na TV ficava um pouco mais baixo, alguma coisa, mas muito obrigado pelo feedback que todo mundo deixou ali nos comentários, isso ajuda muito a melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos aqui do canal. Minha pergunta, para quem faz tiro uma vez por semana, é bom alterar sempre a distância do tiro ou fazer o mesmo por um tempo? Dá para fazer o mesmo, mas por um tempo eu acho que é um tempo muito grande, tá? Eu costumo repetir alguns treinos com meus alunos 2, 3 vezes no máximo seguidas, dependendo do treino. Então, e às vezes eu repito o treino, mas modifico no volume total, às vezes diminuo o tempo de recuperação, que é mexer no treino. Mas eu não gosto de deixar o mesmo treino por muito tempo, ainda mais que tu só faz um intervalado, porque aí tu vai estar perdendo de trabalhar valências diferentes. Digamos que tu fica fazendo 10 de 400 por, sei lá, 2 meses. Tu tá só trabalhando em cima de uma velocidade específica e não tá construindo um aspecto de velocidade maior. Então eu prefiro estar variando cada semana, tanto a velocidade do tiro, quanto a distância dos tiros, quanto o objetivo dos tiros. E melhor, para você que costuma fazer só um tiro, só um treinamento intervalado por semana, eu aconselho a você fugir do treinamento clássico, que é uma coisa que eu passo de vez em quando, mas eu gosto muito de variar velocidades ao longo do treino. Então, tenho aqueles treinos clássicos, né? 10 de 400 sempre na mesma velocidade, 5 de 1000, são treinos clássicos que a gente usa porque funcionam muito bem. Mas eu gosto de fazer estilos de treino onde é que eu vou variando a velocidade. Então, às vezes tem 10 minutinhos numa velocidade de limiar no início do treino, depois eu passo para uma velocidade de V10.000, uma V5.000, depois eu acelero um pouco mais, venho para uma V1500, às vezes repito todo esse ciclo, às vezes só vou progredindo. Então, trabalhar com diferentes velocidades, diferentes dinâmicas num mesmo treino vai te servir muito, já que tu só faz um intervalado na semana, beleza? Mas eu recomendo que tu tenha uma variação melhor, até para pegar diferentes espectros da tua velocidade. Bora para a próxima pergunta do Marcelo Bragato. Se eu não me engano, já apareceu algumas vezes aqui no Photo Finish. Gosto muito quando vocês interagem aqui nos comentários, porque é isso que ajuda a construir essa comunidade e esse quadro só existe por conta dos comentários de vocês. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários deste vídeo que eu consigo trazer na próxima edição do Chamo Photo Finish. Inclusive, esse aqui foi só dos comentários das últimas edições do Chamo Photo Finish, tá? Teve, eu acho que um ou outro comentário que eu peguei de outro vídeo, mas a maioria são dali. Então, se tu puder deixar nos comentários, ajuda muito a eu conseguir trazer mais qualidade para vocês. Áudio normal aqui, ó, mais um feedback, muito bom. Possível pergunta para o próximo Photo Finish, e está aqui no próximo Photo Finish. O que você acha menos difícil conseguir? A pessoa vai partir do zero. Sub 10 nos 3 km ou sub 1 hora nas 10 milhas, 16 km. O Dr. Valdir do Corrida e Performance conseguiu subir 3 horas na maratona com 1 ano e 6 meses de treino. Você acha que para atingir as metas acima precisaria de no mínimo quanto tempo? Forte abraço, meu cara. Sucesso sempre. Sucesso para nós. Então, eu não acompanho muito o Valdir. Eu já assisti alguns vídeos dele, mas não sei realmente se ele conseguiu esse sub 3 horas na maratona somente com 1 ano e 6 meses de treino. Então, ele estava do zero e correu em 1 ano e 6 meses ele correu a maratona sub 3, ou se ele fez uma preparação de 1 ano e 6 meses para aquela maratona, ou se ele já corria, de repente ficou um tempo parado, voltou a treinar e correu essa maratona sub 3 horas, porque são momentos e coisas completamente diferentes. Mas respondendo a tua pergunta, eu tendo a achar que é mais fácil. Calma, vou reformular minha frase. Vai depender também de quem é essa pessoa que está começando do zero. Agora fica mais fácil. Se é um atleta jovem, então a pessoa é um adolescente / jovem adulto, entre 18, 25, 28 anos, é mais fácil correr um sub 10 nos 3K. Tá? Até uns 25 anos é um sub 10 nos 3K. Por quê? Porque essa pessoa ela tende a ter uma potência muscular maior, ela tende a ter um acesso maior à velocidade por ser jovem, então ela tende a ter uma velocidade natural muito maior e é muito mais fácil a gente fazer crescer esta velocidade do que propriamente a gente construir resistência quando a pessoa é mais nova. Se for uma pessoa mais velha, com um pouco mais de tempo dentro da corrida, aí eu acho que é mais fácil ela conseguir o sub 1 hora nas 10 milhas, que dá mais ou menos, sei lá, acho que deve dar uns 3,50 por aí. Se fosse 15 km a pace 4, daria pace 4 1 hora.
Então, não sei fazer esse cálculo aqui de cabeça, eu poderia fazer o cálculo agora. Vamos fazendo aqui o cálculo agora enquanto que eu falo com vocês. Mas é mais fácil para essa pessoa que ela tem um pouco mais de idade na corrida fazer os 16 km sub 1 hora. Por quê? Porque quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai perdendo muita potência muscular. E por isso que é muito importante que quando a gente passa ali dos 35, 40 anos, o trabalho de fortalecimento ele seja muito mais intenso, porque a tendência é que a gente vá perdendo essa força muscular ao longo da nossa vida. E por isso o trabalho de fortalecimento tem que vir para compensar essas perdas e conseguir manter essa vitalidade no corpo, beleza? Então, inclusive, se vocês que estão assistindo esse vídeo querem aprender como fortalecer da maneira certa para a corrida, só clicar no link da descrição e adquirir minha Masterclass do Fortalecimento Inteligente. Então, vamos botar 16 km aqui em 1 hora, vai dar pace 13,45. Aí, acaba sendo isso. Partindo do zero, é mais fácil conseguir uma pessoa com um pouco mais de idade conseguir esse 13,45 do que os 10 km sub 10, né, nos 3K. Mas é muito particular também, vai depender de como a pessoa teve outras relações com o esporte, ela teve outras práticas esportivas, se ela já fazia um treino de musculação, enfim. E sobre a quantidade de tempo que é necessário, não tem como eu te responder isso. Tem gente que com 2 anos de treino vai conseguir fazer as duas coisas, tem gente que às vezes vai ficar 4, 5 anos talvez para conseguir uma das metas, enfim, é muito difícil prescrever ou falar isso. E o que eu falei aqui são só achismos também. Tem pessoas que talvez podem conseguir, mesmo mais velhas podem conseguir o sub 10 nos 3K e tem pessoas mais novas que também podem conseguir sub 1 hora nos 16 km. Próxima pergunta do Willy Wonka. Olha aí, fantástica fábrica de chocolates. Fala, Nestor, tenho uma dúvida sobre o rapaz que disse que queria fazer 5K sub 17. Você disse que os tiros de 400 metros dele deveriam ser em pace de pelo menos 13,10. O que quer dizer que ele pode fazer abaixo disso. Mas se os tiros de 400 metros deveriam ser realizados na V3000, cerca de 10 segundos abaixo da V5000, se ele fizer em um pace abaixo de 13,10, ele já não estará se distanciando um pouco demais da V5000 ou não? Pô, excelente questionamento. Quando eu disse pelo menos um 13,10, eu estava falando que devia ser ali na casa dos 13,10. Se eu não me engano, nessa pergunta, ele falou que estava fazendo os tiros ali para 13,30 ou 13,40, algo assim. E realmente, tu está fazendo tiros de 400 metros nesse pace para tentar correr o sub-17 está muito longe. Então, na verdade, eu deveria ter usado pelo menos 13,20. Eu acho que eu errei na hora de falar, não tem problema em admitir isso. Entre 13,20 e 13,5 por aí devia ser a margem que ele devia estar fazendo esses tiros de 400 metros. Aí, claro, mexendo nos intervalos. Mas em questão de estar se distanciando muito da V5000, não estaria, porque a gente pode também inserir, a gente não precisa ficar preso na V3000 somente para trabalhar a velocidade, porque eu posso querer dar um estímulo ainda mais neuromuscular, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo. Por quê? Eu vou correr aos 5 km da minha Maratona Internacional de Floripa no dia 31 de agosto, então se você está vendo esse vídeo depois disso, saiba que eu já corri os 5K e talvez tenha atingido minha meta, que minha meta também é correr o sub-17 nos 5 km, né? Repetir esse feito que eu já fiz, que eu só fiz uma vez na minha vida, porque depois engatei uma série de lesão e foi, e nem fiz mais prova de 5K também. Acho que eu fiz, depois de correr o sub-17, acho que eu não fiz mais nenhuma prova de 5km. Aí fica difícil mesmo de bater. Mas eu estou inserindo alguns tiros de 300 e 400 metros mais rápido do que 13,10. Estava dando 13,5. Na segunda-feira eu fiz um intervalado de 15 de 300, onde é que o objetivo era estar correndo ali na casa dos 13,6, 13,7, justamente para ensinar meu corpo a correr rápido e trabalhar essa função, beleza? Então não é errado fazer isso. Vai depender de qual objetivo que tu quer com aquele treino. Mas realmente tinha me expressado da maneira errada. Próxima pergunta do VR Treinador 697. Brabo. Um corredor amador recreacionista com um RP na meia maratona de 1 hora e 49 minutos. Recente, é importante, tá? É sempre muito importante vocês darem o tempo mais recente que vocês fizeram, porque não adianta falar, mesma coisa eu já corri 1 hora e 18 na meia, mas eu corri em 2023, então não adianta eu usar esse tempo para calcular a minha meia de agora, eu tenho que pegar um resultado recente para que eu consiga isso ser mais aplicável. Na sua primeira maratona, correr para baixo de 4 horas, qual frequência cardíaca você recomenda? Z3? Cara, primeiro que eu não recomendaria frequência cardíaca, tá? Eu não trabalho com frequência cardíaca de treinamento, mas vamos calcular aqui de novo, ó. Inclusive eu estou no aplicativo aqui, ó, da minha assessoria de corrida, onde é que eu posso fazer estes cálculos. Inclusive, se você também deseja ser treinado por mim e ter acesso ao aplicativo, onde é que eu passo meus treinos e os feedbacks, é só tu clicar no primeiro link da descrição e conhecer a minha assessoria de corrida, onde é que lá eu vou te guiar do ponto A ao ponto B para que você atinja o seu próximo resultado. Então, ó, ele fez 1 hora e 49 na meia maratona, ou seja, isso dá 5,10 de pace mais ou menos.
Pace legal, parabéns pelo resultado. E se tu quer correr uma maratona abaixo de 4 horas, para baixo de 4 horas, tu provavelmente, com esse tempo aqui de 5:10 na meia, tu faria uma maratona na casa dos 5:30, tá? Mais ou menos isso aí. Então, se você correr uma maratona para 5:30, você vai estar fazendo em 3 horas e 52. Tem uma margem muito boa, você consegue correr, tem total capacidade de conseguir correr abaixo de 4 horas, mas eu não focaria em frequência cardíaca no seu treinamento. Eu focaria muito mais em trabalhar em volta deste pace de 5:30. 5:30, 5:40. Então, tu vai trabalhar um pouco acima, 5:20, 5:10, um pouquinho abaixo, 5:40, 5:45. Ficando nessa margem, tu consegue desenvolver melhor o teu ritmo de maratona, as capacidades necessárias para correr lá, ensinar teus músculos a correr naquela velocidade. Enfim, é uma estratégia muito melhor você focar no seu tempo no seu pace de prova do que você focar aí numa frequência cardíaca específica. Bora para a próxima pergunta, e a próxima pergunta é do SD Gutierrez 8489. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo este vídeo. Passando para agradecer pelo conteúdo e deixar uma pergunta. Não precisa agradecer pelo conteúdo, mas se quiser deixar o like também ajuda demais. E na verdade, pode deixar 5 comentários agradecendo, porque isso ajuda no engajamento do canal e que esses vídeos cheguem para mais pessoas. Sinto que estou perdendo performance na corrida. Acredito que devido ao excesso de atividades, fortalecimento, funcional e a corrida. Como posso encaixar meus treinos sem causar perda de rendimento na corrida? Devo diminuir ou deixar o funcional? Olha, se tu está perdendo rendimento na corrida e teu foco é a corrida, tu primeiro tem que dar prioridade para os teus treinos de corrida. Pô, dei prioridade para os meus treinos de corrida? Beleza. Depois, dou prioridade aos treinos de fortalecimento. Encaixe pelo menos 2 na semana. Fez os treinos de fortalecimento? Legal. A partir disso, que se tu quiser fazer outra atividade, tu vai inserindo ela aos poucos. Então, eu não sei qual é a frequência que tu faz isso. De repente, tu corre 4 vezes na semana, faz funcional 5 e faz mais fortalecimento 3 ou 4. Aí realmente fica muita coisa. Então, talvez tenha que diminuir o funcional, ver como é que teu corpo se sente. E aí depois tu vê, preciso tirar mais, por exemplo, diminui um dia do funcional e vê como é que tu tá. Nossa, eu continuo cansado, continuo perdendo rendimento, diminui mais um dia de funcional. Se o funcional te faz bem, se tu faz porque tu gosta, sei lá, enfim. Se não, tiraria todo o funcional, ficaria só no fortalecimento na corrida, que isso já vai te ajudar e depois tu vai inserindo algum outro treino de funcional também, porque se é uma coisa que você gosta. Mas, além de só cuidar a sua frequência de treinos, a quantidade de treinos que você faz, é muito importante também que você cuide outros 2 pontos que são bastante negligenciados. É a alimentação de uma maneira geral. Será que tu está comendo a quantidade certa de nutrientes? Será que tu está ingerindo a quantidade certa de alimento para suportar essa quantidade de atividades? Porque de repente, cara, tu tá fazendo muita coisa, tá gastando muito, tá gerando um estresse e se tu não come para repor esse estresse, tu vai realmente ficar cansado. Não é nem aí, talvez a quantidade de atividade, é se tu tá repondo aquilo que é gasto. E segundo, é se tu está descansando o suficiente. Por quê? Se tu pega às vezes uma rotina, uma semana, que ela é muito cheia, cara, tu tá com muita coisa do trabalho, tu não tá conseguindo dormir direito. Às vezes retirar alguns treinos é melhor do que tu treinar. Porque tu vai retirando uns treinos, tu ajuda teu corpo a descansar mais e aí isso tende a ter um rendimento melhor. E aí, se tu não tá conseguindo descansar, então é um outro problema que tu tem que ajustar. E aí vai ter que diminuir os treinos. Então, cara, eu iria por essas 2 linhas. Se tá comendo certo e se tá dormindo bem, retira os funcionais. Se de repente não está comendo bem e não está dormindo bem, primeiro ajusta isso antes de tirar os funcionais, se é algo que tu gosta de fazer, como eu já falei. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só deixar aí no campo dos comentários. Bora para a próxima pergunta. A pergunta do Matheus Castro 12. Olá, Nestor. Olá, Matheus. Uma pergunta. Se eu for correr uma prova de 8K, devo correr 10K para ficar mais fácil os 8K? Sim e não. Tá. Primeiro ponto. Por que a gente corre distâncias maiores? Nem sempre a gente corre distâncias maiores, tá? Pensando que eu vou evoluir, quero evoluir para correr um 10 km. Normalmente, o treino longo, que eu acredito que eu esteja se referindo ao treino longo, ele fica com 1 hora a 1h30 de duração, independente da distância, dos 5 aos 10 km, por exemplo. Ele vai ficar nessa faixa, 1 hora, 1h30 de duração. Ah, Nestor, mas eu quero correr 3 km. Beleza, vai fazer longo de 1h10, 1h20. Dependendo da pessoa, vai dar 20 km. Dependendo da pessoa, vai fazer
15, 16, 18, 22, 12 quilômetros, mas eu vou correr só 3, sim, mas é que esse objetivo do treino longo é que tu crie resistência geral no teu corpo. E para criar esta resistência geral, a gente precisa de estímulos com mais de 1 hora de duração, beleza? Então, a ideia é muito simples, né? Provavelmente você vai correr esse 8K, você correndo 10, você vai criar mais resistência no seu corpo. Mas é para ficar mais fácil os 8K, mas é para criar essa resistência. A não ser que você corre esses 10 km acima de 9, porque correr 10 km em pace 9 dá 1h30. Você vai estar criando essa resistência geral. E não necessariamente você também precisa fazer toda semana treinos de 1h30. Mas a ideia do treino longo, como eu disse, é que a gente aumente o tempo de exposição do corpo para treinar tanto a parte energética, quanto a parte muscular, também quanto a parte mental de aguentar mais tempo. As exceções são, claro, obviamente, meia maratona e maratona, que muitas vezes a gente faz treinos mais longos do que essa 1h30. Para maratona, 2 horas, 2h30, 3 horas de duração. Então, é bem tranquilo isso, beleza? Mas sim, você vai estar melhorando. Próxima pergunta do Pedro Arébalo, 22. Pela influência dos teus conhecimentos, virei aluno seu na Pro. Seja muito bem-vindo, Pedro. E ó, se você deseja também ser Pro, até vou tomar meu cafezinho aqui, deve estar gelado já. Só clicar no primeiro link da descrição. Conteúdo muito rico, obrigado. Tem uma pergunta, como é pra ti, sendo um treinador, ser treinado por ti mesmo? Aí que tem um detalhe, eu não me treino, tá? Vou explicar um pouco melhor para vocês como funciona. Atualmente, no momento, eu estou me treinando. Por quê? Porque eu vim de uma lesão, então eu estava sentindo como é que estava meu corpo e não fazia sentido eu ter um treinador porque eu não ia conseguir fazer o que ele estava passando. Então eu estava muito mais identificando os pontos que eu conseguia fazer, o que eu fazia, o fortalecimento. E agora eu também estou testando muitas coisas que eu vim estudando nesse tempo que eu fiquei parado por conta da minha lesão. Minha lesão foi final do ano passado, mas ela se arrastou até março ali mais ou menos. Então, eu acabei estudando muita coisa, estou aplicando muito desses conhecimentos, porque todo treino que eu passo para os meus alunos, inclusive os treinos que você vai começar a fazer agora, Pedro, eu já fiz também. Então eu sei exatamente o que é aquilo, eu sei como é que é fazer 10 minutos fortes depois do longão de 1h30, 10 minutos ali no ritmo de meia, treino clássico, eu sei como é que é fazer um progressivo, cada quilômetro mais rápido que o anterior, eu sei como é que é fazer um intervalado, onde é que eu começo mais lento e vou acelerando até terminar com um tiro de 200 no final. Então eu entendo isso, por isso que eu passo para os meus alunos. Eu acho que essa é uma parte fundamental. Todo mundo que deseja ser treinador ou deseja trabalhar da área da educação física precisa praticar minimamente aquilo que ele explica para as pessoas. Não precisa ser um atleta olímpico, mas você precisa entender qual é a parte fisiológica e a parte mental de que passa cada um dos treinos. E aí, tirando essa parte que eu já me treinei, também em outros momentos eu já me treinei, sempre quando eu tenho um objetivo em vista, eu busco um treinador. Que no caso, o treinador que me treina é o Felipe, que também é meu colega aqui dentro da Pro Elite. Aí ele me treina e eu treino ele. Então a gente faz essa troca, lá ele 1000 vezes, mas a gente troca por quê? Quando eu estou montando meus próprios treinos, eu fico refém da minha cabeça. E o que acontece? Eu vou estar montando meus treinos, aí eu vou lá. Nestor, na semana que vem eu vou colocar 8 de 1000 para mim fazer. E aí eu, 8 de 1000 para fazer. É pesado. Aí talvez quando chegue no dia, isso já aconteceu, 8 de 1000, hoje eu tô mais cansado. Acho que não vai ser esse 8 de 1000. E se eu trocar para 6? E aí eu começo a querer mudar o meu próprio treinamento. Por quê? Porque eu que montei meus treinos, então eu consigo fazer essas alterações. Só que isso é ruim. Porque eu não vou lembrar direito aquilo ali e eu posso estar modificando o treinamento. Muitas vezes eu conseguiria fazer os 8 de 1000. Só que como eu sou refém da minha mente, eu acabo me auto-sabotando. Por isso que a gente tem, mesmo treinadores, tem outros treinadores. Porque eu consigo passar para vocês, eu consigo analisar o treino de vocês, mas muitas vezes essa autorreflexão sobre mim mesmo, sobre quais as características que eu preciso ter. Porque eu tenho uma tendência, como eu vim do atletismo, eu tenho uma tendência natural a ter um pouco mais de velocidade. Então, eu gosto de fazer os treinos mais curtos. Pô, tiro de 400, tiro de 300, tiro de 200 para mim é excelente, mas eu sofro um pouco mais no tiro longo. Então, se eu fosse montar meus próprios treinos, o que eu faria? Eu ia dar uma preferência maior para os meus treinos mais curtos. Embora eu sei que eu preciso de treinos longos e faço os treinos longos quando eu mesmo monto meu treino. Só que quem está olhando de fora, um outro treinador, consegue ter uma visualização muito maior do que eu estou esperando. E aí, se tem o treino ali na minha planilha para fazer, eu só faço. Eu não fico pensando, nossa, eu estou cansado, mas tem que fazer o treino hoje, faz o treino hoje. Então, por isso fica muito mais fácil. Por isso que eu recomendo que todo mundo tenha alguém para olhar os seus treinos. E aí, se você quiser também, não você, Pedro, porque você já está treinando comigo, mas outra pessoa, clica no primeiro link da descrição. Acho que fica muito mais fácil e a gente não se sabota tanto na corrida. Próxima pergunta do Lucas Ferreira, PV7PP.
Nestor, comenta sobre ciclo de treino para 1.500 metros, aproveitando que é uma das provas mais disputadas hoje em dia. Queria sua visão dos princípios básicos para os 1.500. Posso fazer este vídeo, mas saiba você que ele é um vídeo que talvez eu não faça porque ele é muito nichado. São poucas pessoas realmente que se interessam por um treinamento de 1.500, que ele difere um pouquinho de um treinamento para um 5K, para um 10K, para uma meia maratona, porque ele é um treinamento muito mais focado em velocidade pura. Então, um corredor de 1.500 ele precisa ser um corredor veloz, tem que trabalhar a velocidade pura com ele e ter uma carga de treinamento anaeróbica muito maior. O 1.500 assim, é uma das provas mais exigentes do atletismo, junto com o 800, porque tu precisa trabalhar duas coisas muito bem. Então tu precisa ter uma base anaeróbica muito forte, que é aquela sensação de aguentar o lactato no músculo, aguentar aquela sensação de peso nas pernas, aquela ânsia de vômito, ao mesmo tempo que tem que ter uma base aeróbica muito bem desenvolvida para aguentar a prova, mas principalmente para aguentar os treinos. Então eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, mas ele é bem nichado. Talvez eu faça no futuro, mas basicamente essa é a diferença. Tem que trabalhar muito mais força, velocidade e capacidade anaeróbica com um corredor de 1.500, diferente de um corredor de 10.000. Próxima pergunta do Pedro Augusto. Outra dúvida, e também acho que seria um bom tema para um vídeo ou para responder no Chamo Photo Finish. Está sendo respondido no Chamo Photo Finish. Sobre a creatina. Já vi diversos atletas, inclusive o próprio Pozo. Para quem não sabe, o Pozo é o Gabriel Pozo, podem procurar o YouTube dele aí. É um atleta aqui da minha cidade, um grande amigo meu, um dos melhores maratonistas do país atualmente. Cortando ela nas últimas semanas pré-prova. Como nós amadores devemos utilizar ela ou não utilizar? Então, você não precisa utilizar ela. Você pode ou não utilizar. Se for utilizar, eu recomendo que faça exatamente essa parte. Você use a creatina por um tempo, principalmente num período de base, onde é que você está longe de competição. E aí, porque a creatina ela ajuda a nossa recuperação do sistema de fosfocreatina, aquele sistema mais rápido do nosso corpo. Então, ela ajuda a nossa recuperação e ajuda a gente a produzir mais força, entre aspas, simplificando. Então, colocar no período de base, onde a gente tem o objetivo principal de produzir mais força, é muito interessante. E aí, ali tu pode estar trabalhando um pouco o fortalecimento um pouco mais pesado na academia, trabalhando um pouco mais de velocidade também, isso vai te ajudar a criar essa base. Mas a partir do momento que tu cria essa base e entrou no ciclo de treinamento, a creatina ela também faz com que a gente retenha um pouco mais de líquido. Muitas vezes esse valor ali é umas 600, 700 gramas, às vezes um pouquinho mais, às vezes tem pessoas que podem reter até um pouco mais de peso por conta da creatina. E aí, se eu quero chegar numa competição, e a gente já falou nesse próprio mesmo Chamo Photo Finish, que a gente precisa, quanto mais leve a gente tiver mantendo a minha potência, a minha capacidade de produzir força na prova, melhor. Então é indiscutível, não tem como a pessoa discutir. Se eu manter o mesmo nível de força e digamos que eu consiga agachar com 100 quilos, beleza? Eu consigo agachar com 100 quilos e eu consigo agachar com 100 quilos com 80 quilos de peso corporal. Se eu consigo agachar com 100 quilos com 77 quilos, essa pessoa que tem 77, ela é mais forte, porque ela tem uma força relativa maior e para a corrida isso é melhor. Então, com a creatina, qual é o objetivo de cortar nas últimas semanas? É que tu corta, tu não vai perder aquela força que tu adquiriu, porque a força ela não some rápido no corpo e tu vai continuar dando esses estímulos, só que aí tu dá tempo de perder essa retenção líquida. Então, muitas vezes tu consegue manter o mesmo nível de força, ficando mais leve e aí é só sucesso, porque tu chega na prova muito mais preparado. Então, eu acho que sim, se for utilizar a creatina, tem que ser desta forma, beleza, Pedro? Próxima pergunta do Bruno Grossi, 7651. Fala, Nestor, mais perguntas? Com toda certeza, podem mandar todas as perguntas, só deixar nos comentários aqui. Qual a sua opinião sobre repositor de eletrólitos? Aquele em pó que você mistura na água, tipo um Gatorade. Percebi uma melhora na minha performance, principalmente nos longões, após o início do uso, mas há dias em que, quando eu uso, sinto pesado e estranho ao correr. E aí, ele tem uma outra pergunta sobre a sua orientação de corrida. Você também treina ultramaratonista? Sim, treino ultramaratonista também, embora a porcentagem seja muito menor, porque para ser ultramaratonista a pessoa já tem que estar bem mais avançada, mas já treinei galera para correr 48 km, na Summer, para correr 84 km na TTT, que é uma prova bem tradicional aqui do Rio Grande do Sul, que é uma travessia de Torres, vai até Tramandaí pela praia, e no ano que vem eu vou estar treinando também um aluno meu para correr a Rota da Baleia. Então, sim, já treinei ultramaratonistas. Sobre repositor de eletrólitos, cara, a minha opinião não é tipo assim... A opinião é que se tu precisa repor eletrólitos, tu repõe eletrólitos. E a minha pergunta, e se tu não precisa estar tomando um negócio para repor um negócio que tu não precisa ser reposto. Então, não tem muita opinião sobre isso. É que se tu
tá tendo falta de sais minerais, tu precisa repor. Se não tá tendo, não precisa repor. Basicamente isso, tão simples quanto. Próxima pergunta é do Arthur Rosa TV. Pergunta: me lesionei com a síndrome da banda iliotibial no dia 15 de maio. Posso correr 5 km em 21:13. Tinha corrido uma meia no dia 4/5 em 1h44, que acho que ainda não tinha me recuperado para correr 5K naquele tempo, apenas 11 dias depois. Não tinha se recuperado mesmo. Por quê? Quando a gente corre uma meia maratona, a gente demora mais ou menos de 13 a 14 dias para ficar 100% recuperado desta prova. Então, a partir disso vai sair todos os estímulos que eu tinha no meu corpo. E tu correu um 5K na pancada depois, apenas 11 dias tu ainda não estava 100%. Então, pode ter comprometido. Mas acho muito difícil também. Bom, eu vou terminar de ler a pergunta. O fato é que após 3 meses, essa última semana foi a primeira que consegui correr 3 dias, 6, 6 e 8 km, sem sentir dor alguma. Acho que me curei, mas queria saber como deveria ir aumentando esse volume para os 45 km por semana que fazia antes sem correr risco de me lesionar novamente. Abraço, Nestor. Abraço, Arthur. Então, cara, provavelmente tu pode ter forçado nessa prova de 5K, mas acho difícil que tenha sido só porque tu forçou. Provavelmente isso tenha sido uma junção de coisas. Pode ser como é que estava o fortalecimento. Conseguiu descansar bem? Como é que foi o estresse que tu teve na meia maratona? Como é que foi o estresse que tu teve antes do ciclo? Já estava com alguma dor? Não estava? Por quê? Aconteceu um caso parecido com um aluno meu. Se ele estiver assistindo este vídeo, ele vai saber que é ele. Que ele já estava com umas dorzinhas antes de fazer uma meia maratona. E aí, cara, eu falei, tem que fazer fortalecimento. Ele não estava fazendo. Aí eu falei. Cara, ele não estava conseguindo encaixar por conta da rotina dele. Eu falei, beleza. Correu a meia maratona, bateu o RP dele, depois fez outras provas, só que aí veio também síndrome da banda iliotibial. Sentiu. E aí, a gente teve que diminuir muito o volume de corrida dele, ele teve que estar fazendo fortalecimento agora, teve que arranjar tempo, está conseguindo fazer e está melhorando. Então, o que eu falo? Você vai precisar focar muito nessa parte agora, continuar fazendo fortalecimento para conseguir mais força e que isso não volte. E esse aumento de volume é aquela regra básica, 10% por semana. Então, 6, 6, 8, isso dá 12, 20 km. Na outra semana, faz 22 km, alocando 1 km ali em cada treino. Na outra semana, faz 24 km e vai aumentando assim. Se sentiu doer alguma coisa, pode retornar ao estágio anterior. Para ser ainda mais conservador, aumento de 10% a cada 2 semanas. Então, correu 20 km na semana, fica 2 semanas correndo 20 km, se não sentiu dor, não sentiu nada, aumenta 10%. Mais 2 semanas, não sentiu dor, não sentiu nada, aumenta 10%. E talvez tu leve aí 6 meses, sei lá quanto tempo vai demorar, mas, cara, é importante que seja essa evolução bem gradual e tu vá sentindo como é que teu corpo está reagindo a cada aumento de volume. Próxima pergunta do Leandro Fragas Pontes, 5863. Boa noite, Nestor. Uma dúvida. Para você, é melhor o teste de milha ou de 3 km? Depende, na verdade, não existe o melhor teste, existe o melhor teste para determinada pessoa. Por quê? Se eu pretendo correr, por exemplo, uma prova de 1.500 metros, um teste de milha é muito mais próximo da minha prova de 1.500 metros. Se eu pretendo correr uma maratona, mesmo um teste de 3 km, está longe do que eu quero com a minha maratona. Então, talvez uma velocidade de 10 km, uma velocidade de 21 km seja melhor. O que eu normalmente faço, tá? Normalmente, quando os alunos entram aqui dentro da assessoria, eu faço um teste de 6 minutos com ele. Porque mais ou menos 6 minutos é o tempo que a gente consegue suportar em VO2 máximo. Tá? A gente consegue dar o nosso máximo ali, é mais ou menos 6 minutos. E aí tem 2 detalhes. Uma pessoa que está iniciando comigo ou está iniciando com a corrida, é mais fácil que ela consiga manter 6 minutos num esforço mais alto do que ela manter 3 km. Muitas vezes a pessoa não tem noção de qual o tempo dela que ela faz nos 3 km. Por isso que eu utilizo esse teste de 6 minutos. Um teste de 3 km eu costumo utilizar com pessoas que já são mais avançadas, já têm uma experiência maior com a corrida, com as suas velocidades, com a sua percepção de esforço e elas conseguem gerenciar o melhor esforço nos 3 km. Então não tem nenhum que seja melhor. Mas para mim, o melhor teste que existe é fazer uma prova de corrida. Por isso que se tem alunos que começam a treinar comigo e eles fizeram uma prova recente de corrida, eu nem faço teste com eles, já começo o treinamento normal. Por quê? Porque na prova ele consegue reproduzir exatamente, tem todo um ambiente competitivo, ele está com a mente muito mais preparada, normalmente ele está descansado e aí a prova eu tenho um resultado real. Quando que se eu passo um teste para a pessoa, ela faz o teste, muitas vezes naquele dia do teste, talvez ela não tenha dormido tão bem, talvez ela não tenha cuidado tanto da alimentação, o mental às vezes pesa, porque ela vai fazer o teste sozinha e ela contra ela mesma, 3 km ela correndo contra ela mesma, assim, dando o máximo. É muito difícil. Então por isso que eu gosto de utilizar provas, mas
Normalmente eu usaria ali um teste de 6 minutos. Para algumas pessoas vai dar 1 milha, para algumas pessoas vão correr um pouco menos que isso, mas eu costumo utilizar esse teste e aí eu vou fazendo a escala para as outras distâncias. Próxima pergunta? Não temos próxima pergunta, então terminamos aqui este episódio do Chama o Photo Finish. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o like, deixe seu comentário também com alguma dúvida, alguma coisa que você tenha aí sobre a corrida. Pode deixar aqui no campo dos comentários que na próxima edição do Chama o Photo Finish estarei respondendo os questionamentos. No mais, a gente se vê num próximo vídeo e valeu!